Você gosta de filme de terror? Mas você gosta muito. Você gosta daquele filme de terror que às vezes a gente fecha o olho assim, ó, e deixa só um pedacinho pra ver e fala assim, ai, com esse pedacinho aqui eles não vão conseguir me pegar? Eu faço isso. Eu já gostei muito mais de filme de terror quando eu era mais nova, mas hoje em dia, assim, eu meio que pulo quando tem filme de terror. Hoje em dia eu acredito muito em energia, sabe? Então eu fico pensando assim, se eu colocar um filme de terror muito terrorístico, sabe? Uma coisa muito assim, sei lá, que tenha possessões, sabe? Uma coisa assim. Eu fico pensando, gente, que tipo de energia isso está trazendo para a minha casa, sabe? Uma coisa meio A Senhora dos Cristais, sou eu. Mas, antigamente eu não pensava muito nisso, então eu gostava de filme de terror. Quando tinha um filme de terror, eu queria o quê? Assistir com alguém, primeiro, porque assistir sozinha filme de terror, nem pensar, porque o negócio pode sair da televisão e te pegar. Mas se eu conseguisse assistir com alguém e que a pessoa ficasse realmente ali grudada do meu lado, não levantasse nem para ir no banheiro, eu assistia. E aí a gente vai analisar agora o porquê que a gente gosta de filme de terror, né? Você sabe que quando a gente está assistindo um filme de terror, assim como a novela que eu falei para vocês esses dias, o filme de terror, ele permite que você possa sentir aquele medo, e às vezes um medo numa profundidade muito grande, sabe? Como se fosse com você mesmo, porque você tá ali, seu cérebro tá 99,9% envolvido, às vezes 100% envolvido naquela história, sabe? Não te dá até um arrepio na nuca, às vezes? Às vezes acontece, né? Dá um arrepio na nuca da gente e fala, ele vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Aí você pensa assim, não, mas... Só que assim, por um outro lado, você tem certeza que nada vai acontecer com você fisicamente, né? Porque você tá ali, plena, na sua sala, com pipoquinha, comendo aqui. Às vezes a gente tem até medo de pôr a pipoca na boca e engasgar, né? Porque você tá tão envolvida naquele negócio que pode acontecer. Eu tento não comer pipoca nessa hora, que eu morro de medo de engasgar. Mas você sente aquele medo, né? Você sente aquele negócio de tipo assim, ai, é como se eu estivesse ali, mas eu estou plena aqui na minha sala e nada vai me acontecer. Então, o filme de terror é uma coisa exatamente isso, para quem busca sentir e extrair de alguma forma os seus medos mais profundos, mas mesmo assim continuar pleno. Eu, por exemplo, eu sempre assisti, quando eu era mais nova, esses filmes de terror e tal, assistia colocando a mão aqui, deixando só 2 pedacinhos, mas eu era da pessoa, da criança, do adolescente, do jovem, que eu não entrava naquelas casas de terror do Play Center. Nunca gostei de entrar. Por quê? Porque aquilo era um trauma físico. Eu pensava assim, meu, e se eu desmaio? Pode acontecer. E se o cara pega no meu cabelo e eu quero correr e ele continua segurando o meu cabelo? Acho que nem poderia fazer isso na época, acho que ainda hoje não pode fazer. Mas eu ficava pensando nisso. Eu falava, ali eu não tenho pra onde fugir muito, porque é uma caixa, né? Eles construíam, você é dessa época? Levanta a mão. Eles construíam no Play Center, eu não sei se chamava Noites de Terror, ou se Noites de Terror é uma coisa muito mais atual, né? Assim, não existe mais, mas assim, se é mais atual, ou se na minha época era Noite de Terror. Eu sei que à noite no parque, você ia de dia no parque, você ia nos brinquedos, só que à noite eles soltavam os monstros. E era uma coisa assim, gente correndo pra todo lado, sabe? Mas na minha cabeça eu pensava, eles podem me tocar, eu posso desmaiar, eu posso ter um treco do coração, então assim, não vou lá. Por quê? Porque o filme de terror era um ambiente muito mais seguro. Muito mais seguro. Porque eu tava na minha casa e quando eu tava assim com muito medo, eu podia fechar o olho, né? No parque eu não podia. Como é que eu ia correr de olho fechado? Não faz nenhum sentido. Outra coisa que a gente não costuma pensar, mas que é muito bom pensar, que o filme de terror, ele geralmente envolve quebras das normas sociais. E que é uma coisa que traz no mínimo pra gente uma curiosidade, né? Porque a gente vive sobre várias normas sociais, que a gente pode isso, não pode aquilo, né? A gente tá sempre ali dentro do quadradinho. E como o romance, que eu falei no dia lá do vídeo da novela, que a Dona Maria, ela nunca viveu na vida dela e que ela assiste novela para viver aquele romance, algumas pessoas assistem filmes de terror para poder viver aquela quebra de norma social que ela não pode viver na vida real, às vezes nem quer, né? Ou o que ela quer, mas que assim, é perigoso, né? Uma coisa que a gente realmente não pode fazer. Então, quando a gente vê, sei lá, Chuck, por exemplo, né? Que é um boneco ali que ganha vida, você quer que aconteça na vida real? Deus o livre, Pai amado de misericórdia, não quero.
mas que é engraçado isso acontecer ali na telinha, é engraçado, né? Ele sai correndo atrás das pessoas, mas quando ele vira pra câmera ele faz aí você também faz assim, né? Aposto. Uma coisa que a psicanálise sugere, que eu acho muito interessante, é que a gente tem uma angústia existencial, né, como ser humano. Então, a gente... Não tô falando de religião, tá? Senão alguém já levanta a mão e fala, não, nós estamos aqui porque Deus... Não é isso. Estou falando como ser humano, né? Se você tivesse um ser humano assim, nascido agora e deixado ele lá, assim, no meio do nada... Ele, quando ele cresceria, ele falaria assim, puxa, mas por que eu tô aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Então, lá dentro de todo ser humano tem essa crise, essa não é crise a palavra, mas essas questões existenciais. Frequentemente, eles exploram esses assuntos existenciais, que é a morte, por exemplo, né? Que é uma vida após a morte. Então, o monstro foi lá, a pessoa matou o monstro, ele virou um zumbi. E aí, você lá no seu inconsciente fala, caramba, mas será que é possível existir zumbi? Sabe? É uma coisa que meio... que você não tem certeza das coisas, né? Você pode falar assim no seu consciente, falar assim, não, nunca vi um zumbi, não existe. Mas lá no seu inconsciente fala assim, nunca viu porque ele pode não aparecer para você nessa sua dimensão aqui, mas será que existe, sabe? Então essas indagações que a gente tem como ser humano, elas podem existir no nosso inconsciente e que quando a gente está vendo uma narrativa, né, um filme, uma história que alguém está contando ali de alguma coisa que toca nessa nossa existência, nessas nossas questões psicológicas, isso pra gente é muito intrigante. E é intrigante tanto conscientemente quanto no inconsciente. Agora me diz, você assiste filme de terror ou você tem muito medo de filme de terror? Hoje em dia eu sou da que tem medo de filme de terror. Eu tenho medo tanto dessa energia que eu falei pra vocês, mas eu também tenho receio de sonhar à noite, não gosto. Eu acho que a gente tem que ver coisas boas, sabe? Coisas legais, assim, para que os nossos sonhos sejam mais floridos e menos envolvidos com coisas tipo Chuck. Então tá bom, até a próxima, beijo, tchau!